Olá pessoal, começamos agora a nossa videoaula 3 de contabilidade gerencial, focada na análise das demonstrações contábeis, ok? E na videoaula 3 eu vou passar para vocês um conteúdo muito importante. Eu acredito que de toda a parte de análise das demonstrações contábeis, o que mais está caindo em prova e a probabilidade grande de cair são os índices de liquidez, que nós vamos trabalhar 4 liquidez, que é a corrente, seca, imediata e a liquidez geral. De imediato, pessoal, já vamos passar para vocês a seguinte situação. As equações, eu costumo muito comentar em sala de aula para os alunos de graduação, que eu não tenho como passar para eles as fórmulas da prova, que eles têm que achar uma maneira de internalizar isso. Uns dão um nome até de decorar, não me interessa. Por quê? Porque na prova do exame de suficiência, até pessoal, nessa última prova de 2017.1, até apareceu, lá eles deram uma fórmula da liquidez geral, mas normalmente não aparece. Então o pessoal tem que internalizar, olha só, se eu falar da liquidez corrente, o que é a liquidez corrente? Eu vou pegar o meu ativo circulante e dividir pelo passivo circulante. Uma informação bem importante primeiro, o resultado que der aqui é em reais. Se deu 1,05 é R$1,5. Deu 13 é R$13, deu 10 é R$10, deu 20 é R$20. Não é porcentagem, não é giro, não é nada, é reais. Ok, pessoal? Portanto, eu dividindo o ativo circulante pelo passivo circulante, eu vou encontrar a liquidez corrente. Ok? A liquidez imediata, eu vou dividir a disponibilidade pelo passivo circulante. Professor, o que é disponibilidade? É dinheiro. É caixa e equivalente de caixa. Ok, pessoal? Então, olha só, de novo. A liquidez corrente, eu vou lá, pego o ativo circulante, divido pelo passivo circulante. A liquidez imediata, disponibilidade pelo passivo circulante. Liquidez seca, ativo circulante menos o estoque, ou seja, eu tiro o estoque no ativo circulante, dividido pelo passivo circulante. Percebam, pessoal, que o passivo circulante está em todas. Porque olha só, a liquidez geral, ativo circulante mais o ativo realizável a longo prazo, dividido pelo passivo circulante mais o passivo não circulante. Ok? Agora olha só, eu vou comentar com vocês o que é cada um deles e vocês anotem, tentem marcar em algum lugar isso. Por exemplo, o que é a liquidez corrente? Digamos que eu fiz um cálculo e a minha liquidez corrente deu 1,2, R$1,20. Isso é o quê? Para cada R$1 de dívidas de curto prazo, porque o passivo circulante é as dívidas de curto prazo, a empresa possui R$1 em seu circulante. Olha só, para cada R$1 de dívidas de curto prazo, a empresa possui R$1 em seu ativo circulante. Ok? A liquidez imediata, para cada R$1 de novo de dívidas de curto prazo, está no denominador, a empresa possui, por exemplo, R$1, digamos que dê, em sua disponibilidade, ou seja, disponível de forma imediata. Ok, pessoal? A liquidez seca, para cada R$1, digamos que deu 0,80. Para cada R$1 de dívidas de curto prazo, a empresa possui 80 centavos em seu ativo circulante já descontado o estoque. Ou seja, a empresa não quer colocar o estoque no meio, porque o estoque é o bem maior para tentar vender mercadoria. Liquidez geral, olha só, para cada R$1 de dívida de curto e longo prazo, a empresa possui, por exemplo, R$2 em seu ativo circulante, mais o a receber a longo prazo. Porque o realizável a longo prazo nada mais é do que o a receber a longo prazo. Ok, pessoal? Gravado isso aí então? De novo, olha importante, pessoal. Passivo circulante está em todas as 4 equações. Todas as 4 equações. O passivo circulante representa as dívidas de curto prazo e o passivo não circulante representa as dívidas de longo prazo. Ok? Vamos seguindo então, em liquidez. Aqui tem a explicação para vocês no slide 26, que eu acabei de falar. E agora olha só, se eu apliquei agora os índices de liquidez lá no nosso balanço patrimonial, vou fazer junto com vocês, pessoal, um deles para vocês verem como é que faz. Por exemplo, a liquidez corrente, vamos lá no meu balanço patrimonial. Então, pessoal, para ver se aquela liquidez, para ver como é que faz, vou dar um exemplo para vocês. Liquidez corrente de 2015, eu vou pegar, o que é a liquidez corrente? Ativo circulante pelo passivo circulante. Liquidez corrente, ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Então eu tenho no ativo circulante 179.600. Vou dividir pelo meu passivo circulante 91.920.
eu vou ter 1,95, ou seja, para cada R$1 de dívidas de curto prazo, a empresa possui em seu circulante R$1,95. E façam isso para todos os períodos, pessoal. Vamos dar uma olhada lá na liquidez agora. Vamos pegar aqui, ó, 1, arredondando 95 em 2015. Olha só o que aconteceu, ó. De 1,27 foi para 1,76, foi para 1,95. Liquidez imediata. Para cada R$1 de dívida de curto prazo, a empresa possui 11 centavos, 21 centavos e 24 centavos disponível de forma imediata. Liquidez seca, o que é liquidez seca? Ativo circulante menos estoque pelo passivo circulante, ou seja, para cada R$1 de dívidas de curto prazo, passivo circulante é dívidas de curto prazo, a empresa possui 58 centavos, 79 e 97, está aumentando. Liquidez geral, o que é liquidez geral? Para cada R$1 de dívidas de curto e longo prazo, a empresa possui R$1,19 em seu circulante mais o receber a longo prazo, 1,32 e 1,29. Então, pessoal, principal que você tem que saber é isso aqui, é calcular. Por quê, pessoal? Por exemplo, quem caiu na última prova, em 2017.1, ele botou, por exemplo, um valor do ativo circulante em 40% e quis saber o que significa isso. Ora, 40% é o que vai ser realizado a curto prazo. Mas vamos um pulinho mais, vamos seguir mais. Pessoal, por exemplo, olha só. Nós já sabemos o que significa, mas para a nossa análise, nós precisamos entender do porquê dessas variações. Olha só, por exemplo, a liquidez corrente. Ó. Ela está subindo. A liquidez corrente, olha só. Nós temos que pegar agora, pessoal, análise vertical e análise horizontal para tentar entender o porquê dessa subida aqui, ó. O que é a liquidez corrente de novo? É o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Agora nós vamos testar algumas possibilidades para analisar, por exemplo, o porquê subindo aqui que está subindo a liquidez corrente. Então olha só, eu vou testar. Primeiro, aumento no ativo circulante e o passivo circulante permanece estável. Ora, se eu tenho um numerador, o meu numerador está subindo, que o numerador é ativo circulante, está subindo, e o passivo circulante está se mantendo, a minha liquidez corrente ela vai subir, porque as dívidas de curto prazo elas se mantêm e aumentam o meu ativo circulante. Ok, pessoal? Possibilidade 2, teste 2. Estabilidade no ativo circulante, ele se mantém, o que está no meu ativo circulante, e as minhas dívidas de curto prazo caem. Se a minha dívida de curto prazo cai e o meu ativo circulante está no numerador permanece, a minha liquidez corrente sobe. Teste 3. Aumento no ativo circulante e diminuição da dívida de curto prazo. Ora, essa é um caso perfeito, né, pessoal? Se eu aumento o meu ativo circulante que está no numerador e ao mesmo tempo eu diminuo o meu passivo circulante, que são as dívidas de curto prazo, automaticamente a minha liquidez corrente ela sobe. Teste 4, diminuição dos dois, tanto do ativo circulante como do passivo circulante. Mas o passivo circulante diminui mais. Ou seja, minhas dívidas de curto prazo diminuem mais do que está diminuindo o meu ativo circulante. Então a minha liquidez corrente ela também sobe. Ok? Então olha só aqui, por exemplo, ó. Vamos testar as possibilidades, analisar o ativo circulante e o passivo circulante e utilizando as porcentagens. O que aconteceu no meu ativo circulante, pessoal? O meu ativo circulante ele sobe. Ele aqui para cá, ó, ele sobe no ativo circulante. E perceba, o que mais está crescendo? Caixa, o que mais está crescendo? Contas a receber, o que mais está crescendo? Basicamente é isso. Mas fez com que o meu ativo circulante subisse. E o que aconteceu com o meu passivo circulante? Ó, ele caiu. Então o ativo circulante subiu um pouquinho, dá para se dizer, está quase estável para subindo, mas o meu passivo circulante, que são as dívidas, elas estão caindo. Se acontecer isso, pessoal, motivada principalmente por empréstimos, olha só, meu empréstimo a curto prazo despencou. Então se eu caio com o passivo circulante, que está representado principalmente pelos empréstimos, aqui ó, baixou, ou a minha liquidez ela sobe. Então se cair na prova algo assim, pessoal, deem uma testada e ó, nesse caso aqui subiu por quê? Subiu, o principal motivo foi a queda, aqui ó, a queda nos empréstimos e financiamentos. Ok, pessoal? Quando vocês estão fazendo qualquer teste, deem uma olhada no que está no numerador e no denominador, ali está o começo da explicação de vocês, que vocês vão matar a questão de análise. Ora, está subindo a liquidez corrente, testem as 4 possibilidades, nesse caso aqui, ora, se manteve, qual foi, ó, olhem só,
estabilidade no ativo circulante foi esse aqui, ó. Vamos falar em estabilidade. E diminuição no passivo circulante. O que acontece com a liquidez corrente? Ela sobe. Ok, pessoal? Então, aqui tem a explicação. E dá para fazer isso, pessoal, agora. Dá para vocês fazerem um teste. Deem uma olhada nas outras liquidez que subiram e vão lá no balanço patrimonial em forma de porcentagem e busquem a explicação, peguem os testes e busquem a explicação do porquê que subiu. E é assim que vocês vão internalizando a análise, é assim que vocês vão se apropriando desse conhecimento e chegam na prova aptos a matarem qualquer questão que cair sobre liquidez e principalmente sobre a análise dessa liquidez. Ok, pessoal? Até a próxima videoaula, até mais!